Vamos dizer que você está lá trabalhando numa base de código gigante, e aí a primeira coisa que você tem que fazer é entender quais são todas as definições que existem dentro do projeto. Quais são as funções, quais são as classes, quais são as variáveis e todas essas coisas que podem estar espalhadas em diferentes documentos e você está sem tempo e você quer descobrir. Aí você vai lá e decide, pô, eu vou pedir para o meu agente de IA. E aí você vai lá e gasta algumas centenas de tokens, você deixa alguma cidade sem água, você gasta muitos dólares, enfim, você faz isso aí. Tudo bem, você encontrou uma solução para o problema. Mas e se eu dissesse para você que existe uma alternativa? E se eu dissesse para você que você pode fazer isso apertando um botão se você usar Emacs? Meu nome é Bruno, eu sou o Clementino. Nós estamos aqui para falar de Emacs e especificamente estamos aqui para falar de uma feature do Emacs denominada iMenu. Vamos lá. Então, se a gente abrir o manual do Emacs apertando Ctrl+HR e procurar por iMenu, a gente vai achar o iMenu e nós vamos ver que o iMenu é uma facilidade, é uma utilidade, um utilitário que oferece uma maneira de se encontrar definições de um arquivo pelo seu nome. Fascinante, né? Vamos ver isso na prática? Se eu for no meu arquivo de configurações e eu apertar MetaX iMenu, sem usar o consult ainda, a gente vai chegar lá, todas as variáveis definidas vão estar listadas aqui no iMenu. Tem as funções que foram definidas por mim, mas também tem variáveis. Muito legal, né? A gente consegue saber todas elas e ele sabe exatamente a posição. Vamos ver um outro caso de uso. Eu tenho notas de estudos, de coisas que eu costumo ler. Quando eu quero pesquisar por algo especificamente, eu posso usar o Ctrl S, que vai abrir o Consult Search Line e procurar por uma palavra-chave, mas eu também posso usar o iMenu. E aí a gente vai ter um índice com as notas e também os capítulos. Então, dentro do org mode, o iMenu vai aproveitar a hierarquia que existe no seu corpo de texto, né? E aí se a gente, sei lá, procurar por Ctrl+HV e olhar org iMenu, talvez, aqui tem a profundidade, então você consegue definir o nível da hierarquia que vai aparecer no iMenu. Por exemplo, MetaX, iMenu, notas é o primeiro nível, o segundo nível é o prefácio e acabou. Mas, com certeza, tem mais coisa aqui, né? Então, se eu for em espaço Enter, configurações, procurar por org, caramba, use package, org, a gente pode definir uma variável que se chama org iMenu depth e colocar o valor 3 aqui, customizado. E com certeza o meu problema será resolvido. Então, se eu for aqui em notas, prefácio, eu não sei se eu tenho que dar um arg restart. Primeiro deixa eu dar um eval buffer aqui. E aí, se eu for em iMenu, notas, prefácio, provavelmente tem que dar um arg restart. Notas, prefácio. Ah, muito bem, ele sabe achar. O problema é que tá meio feio, né? É meio feio o índice que ele constrói. Os espaços viram pontos. Mas se você me acompanha, se você já viu um dos meus vídeos, a gente pode usar o Vértigo e seus amigos. E um dos amigos do Vértigo é o Consult. E se você usar o Consult iMenu, a gente consegue ver a hierarquia bonitinha. Notas, análise de sensitividade, etc. Ele vai fazer isso pra gente. Ah, não era só apertar Ctrl S? Era só apertar Ctrl S, também é bonitinho, vai ter essa definição aqui.
mas aí você vai ter que procurar coisa por coisa, né? O que não é tão legal. Boa, então a gente falou como funciona aqui o consult, como que funciona o iMenu. Uma outra coisa interessante é que a gente pode construir funções do iMenu para qualquer modo do Emacs. Então, se você tem me acompanhado nas últimas semanas, você sabe que eu estou fissurado em finanças pessoais. Uma das coisas que acaba sendo desafiadora é que as finanças pessoais elas vão ser registradas usando datas. E o problema é que eu posso fazer uma busca por uma data específica usando um padrão de texto. Ctrl S, eu vou lá e procuro a data. Ok, legal. Eu também posso usar um regexp, uma expressão regular para procurar por essas datas. Então, eu posso procurar pelo, sei lá, deixa eu ver, barra, espaço 0-9. Aí ele já vai procurar por todos os dígitos. E aí eu posso ir aumentando, né? Eu posso aumentar a quantidade de caracteres em sequência que eu quero nessa busca. Então, se eu apertar barra S... Agora, meu Deus! Barra S, barra, colchete 0-9, fecha colchetes, barra invertida, e aí 4, fecha a barra invertida, e ele vai procurar então só por sequências de dígitos com 4 dígitos. Se eu apertar traço, enfim, você entendeu, eu poderia digitar um regexp fudido para procurar. E se o meu iMenu estiver configurado direitinho, vai acontecer o quê? Ele vai procurar por datas. E aí eu vou ter o índice dessas datas, o que é muito conveniente. Eu posso ir numa data que eu quiser aqui e procurar por coisas. Muito bom. Eu acho que acidentalmente eu acabei doxando as minhas finanças. Eu espero que eu consiga editar essa parte do vídeo. É isso, né? Como que eu fiz isto? Isso é o legal. Então, quando a gente vai aqui num buffer qualquer, do org mode, e aí a gente procura por uma variável, Ctrl HV, iMenu. Por isso que o Emacs é legal, porque você consegue descobrir quais são as variáveis que estão definidas e quais são as coisas que estão sendo executadas por trás de tudo, né? Então, se eu vir aqui em org iMenu e eu procurar por function, vão ter várias funções que são definidas. E dentre elas a gente tem iMenu create index function. Então existe uma função específica que cria um índice para o iMenu. E aí essa é org iMenu get tree. Então se eu for em org iMenu get tree, eu consigo ver como essa função é construída, como eles constroem esse índice. Em algum lugar aqui a gente vai ver que tem algum regex maluco, né? Org, get limited, outline, regexp. Mas a gente pode fazer uma coisa mais simples, porque a gente só quer datas no HLedger. Como que a gente faz então? Vamos lá. Vou nas minhas configurações, eu vou procurar por HLedger iMenu, que é o que eu tenho aqui, e aí eu vou explicar para você. Bom, basicamente eu criei uma função que procura... sempre que eu entro num buffer do HLedger mode, ele vai definir uma variável local para essa função, né, de criação de índice. E aí vai ser a função padrão de criação de índice do org mode. Existe um placeholder lá que você pode usar e ela é uma função básica. Ele também vai procurar por uma expressão genérica. E aí essa expressão genérica é o regexp, é a expressão regular maluca que eu tinha comentado com você. Então, basicamente, ele procura por essa data aqui. Por essa data com essa estrutura, né? ISO, algum número aí. E aí ele sempre vai ter que pegar o grupo que deu match, o primeiro grupo, né? E aí eu só preciso adicionar essa função como um hook, como uma função que é executada imediatamente quando um modo é ativado. Então, por exemplo, né, eu venho aqui no use package, vou no hook, hledgermode.jclmntn, hledger menu. Aí, olha que interessante, se eu for lá em
finanças correntes e eu apertar Ctrl H, M, ele vai falar para a gente, né, qual que é o modo que está sendo executado nesse buffer. Este modo executa o hook Age Ledger Mode Hook. Então, se eu abrir esse Age Ledger Mode Hook, eu vou ver que uma das coisas que estão lá é tanto o Age Ledger iMenu, quanto a minha função de autocomplete, que é para completar contas, né? Então, por exemplo, se eu começar a escrever assets aqui, vai ter isso aqui, eu vou conseguir fazer um autocomplete das contas. Boa! Mas é isso. Então, se você quiser encontrar todas as definições dentro de um arquivo, dentro de uma base de código que você não conhece, não gaste tokens. Não faça com que água seja desperdiçada no planeta e ela vire um caldo preto, indizível, indescritível. Use o iMenu do Emacs. E provavelmente tem alguma outra coisa similar em outras IDEs também, né? Você sabe disso, né? Você é inteligente, né? Se você usa alguma outra ferramenta, fala aqui nos comentários e se inscreve. Tchau!